Olá, meu nome é Ana, eu sou aqui da Gerência de Apoio à Inclusão Educacional, aqui da Secretaria Municipal de Educação de Pinhais, e hoje nós damos início a mais um Construindo Saberes e Práticas Inclusivas. Tá? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre os assuntos da nossa formação. Né? Então, a nossa unidade temática é Bases do Neurodesenvolvimento Infantil, compreendendo o crescimento cognitivo e emocional. Então, esse é o nosso tema, o tema da nossa formação. Ele foi dividido em 3 módulos, né? Então, ali tem o módulo 1, que é esse módulo que nós iniciaremos agora, que fala sobre a abordagem teórica e histórica do neurodesenvolvimento. O módulo 2, que são as implicações do desenvolvimento, comorbidades e tratamentos. O módulo 3, que são estratégias de intervenção na unidade educacional. Tá? Então, não tem como eu começar a falar sobre o neurodesenvolvimento sem contar um pouco da história do neurodesenvolvimento. Mas para chegar nessa história, a gente tem que falar sobre infância. Né? Então, tem que contar um pouquinho essa abordagem teórica histórica, vai contar um pouquinho da história da infância para vocês. Né? Então, a história da infância é uma construção cultural e social. Né? Não havia uma concepção de infância e muito menos algo específico voltado para ela. Então não se via um espaço para isso devido à maneira com que as crianças, né, eram tratadas na sociedade. Então não se tinha nada específico, não tinha roupa, não tinha compreensão, não tinha calçado, não tinha nada específico para a infância, né? Então nenhum estudo, né, nenhuma atenção, nenhuma técnica voltada para a infância, né? E a gente precisa então analisar essa trajetória histórica que vai começar a nos falar sobre as situações até chegar nos dias atuais. Então nós vamos começar, né, percorrer historicamente, né? Então na Grécia e na Roma antiga, a infância ela não era valorizada como uma fase especial, né? Então ali tanto que em Espartas, né, os meninos eles eram retirados, né, das famílias aos 7 anos para treinamentos militares, né? E havia uma grande mortalidade infantil, né? Devido a que eles saíam das suas casas para ir para esses treinamentos militares, eles eram, né, todas as crianças iam para as guerras e eram mortas, né? Já na Idade Média, as crianças elas eram tratadas como mini adultos e integradas precocemente ao mundo do trabalho e da vida adulta. Então não existia uma noção ali da infância, né? Então as pessoas, então por não haver essa distinção entre criança e adulto, as crianças aprendiam as tarefas do dia a dia. Então elas também, né, saíam de casa cedo, viviam pouco tempo com suas famílias e eram ensinadas os serviços braçais, né, serviços, tarefas ali diárias para que essas crianças fizessem essas tarefas, né? Já no Renascimento e a Idade Moderna, né, começa a surgir uma maior valorização ali da infância, né? Então eles começam a verificar que as crianças tinham traços diferentes de adultos, tanto que os quadros dessa época começam a retratar ali sobre as crianças. E a igreja ela teve um papel fundamental para associar a imagem das crianças, né, com anjos, né, que refletiam aquela inocência. Então foi a partir dali, né, que começou a se estabelecer as diferenças, né? Já na Revolução Industrial, é um período que foi destacado pela mão de obra infantil, né? Apesar de vários avanços, né, filosóficos, né? As crianças trabalhavam em minas, em condições precárias ali. Então, teve uma exploração muito grande das crianças, tá? Já no século XX, foi a consolidação da infância como fase protegida.
né? Então a infância passa a ser reconhecida como uma fase ali especial e merecedora de direitos, né? Então teve as criações, né, de várias leis nessa época, então as leis trabalhistas, obrigatoriedade da escolarização, então onde foi obrigatório as crianças participarem da escola, né, campanhas de vacinação, cuidados pediátricos. Então, ali começou a se ter um olhar diferenciado para essa criança como um membro frágil da sociedade, né? Já no século XXI, houve uma diversidade, né, e desafios também, porque a infância passa a ser entendida de uma forma mais plural, né, reconhecendo essas diferenças culturais, essas diferenças sociais, econômicas e familiares, né, de todas essas crianças. Mas também se passa a ter novos desafios, né, como a desigualdade à educação, a exploração infantil em novas formas, né, como nas redes sociais, e impactos da tecnologia e do desenvolvimento dessas crianças. Então, com o passar, né, dos anos, o direito dessas crianças foi sendo cada vez mais forte, né? Então, houve ali a criação do Conselho da Criança e do Adolescente e do ECA, que foi um grande marco ali, que foi um reconhecimento e valorização dessa infância por parte ali das políticas públicas, né? E a luta continua, né? Então, depois de tudo isso, né, que as crianças, que essa infância passou, não se termina por aqui, né? Então, a gente tem que estar sempre lutando por esses direitos, para que essas crianças ainda tenham, né, muita independência, tenham essa dignidade de viver em sociedade, de ter os seus direitos ali adquiridos e contemplados realmente, né? Então, agora que a gente, né, conheceu um pouquinho dessa construção dessa infância, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de neurodesenvolvimento infantil. Né? Então, como que surgiu esse conceito? Então, ele surgiu ali a partir dos avanços das pesquisas em neurociências e psicologia, né? E do desenvolvimento do século XX, né? Então, foi ali a partir também dessas leis e a partir de tudo esse conceito da infância, foi se vendo a necessidade de estudar um pouco mais sobre o neurodesenvolvimento infantil, né? Então foi ali nas décadas de 80 e 90, né, com o avanço das tecnologias de neuroimagem, né, como a ressonância magnética, a tomografia, que os cientistas começaram a entender melhor como o cérebro da criança se desenvolve fisicamente, que ele era diferente ali, né? Então, está relacionado ali às atividades cognitivas e emocionais, tá? E quais os principais fatores que influenciam o neurodesenvolvimento infantil, né? Então, alguns, né, são citados aqui, os principais, a genética, onde determina a predisposição, né, individuais, o ambiente, que estímulos adequados e interação social enriquecem o desenvolvimento, a nutrição, que é essencial para o desenvolvimento cerebral saudável, e a saúde mental parental, que é o impacto direto sobre o bem-estar emocional da criança. Então, para a gente entender um pouco sobre, né, compreender esse crescimento cognitivo e emocional, nós vamos pensar ali o que é o crescimento cognitivo, né? Então, é o desenvolvimento das capacidades mentais que permitem à criança entender, pensar, aprender e resolver problemas. Então, ali é a atenção, memória, a linguagem, o raciocínio lógico, as funções executivas, né? Então, tudo isso faz parte ali do crescimento cognitivo, né? E esse crescimento, ele é influenciado pela interação da criança ao ambiente. Então, as experiências, os aprendizados, os estímulos, né? Influenciam no crescimento cognitivo. Então, uma criança que começa ali, a partir dos 3 anos, montar um quebra-cabeça, a partir dos 5 anos ela consegue recontar histórias que foram contadas a ela. Na fase escolar ela consegue fazer ali a diferença da cor, do tamanho. Tudo isso faz parte do crescimento cognitivo. E o crescimento emocional?
Então, ele refere-se à capacidade de reconhecer, expressar e regular emoções, além de desenvolver vínculos afetivos. Então, desenvolver a empatia, reconhecer e expressar emoções, controlar impulsos e saber lidar com as frustrações, né? Estabelecer vínculos afetivos seguros. Então, que fala ali, né? Um bebê, quando ele sorri, né? Quando ele sorri em resposta ao sorriso da mãe. Quando a criança de 4 anos ela consegue esperar a sua vez ali na brincadeira, né? Que ela sabe que é a vez dela, ela consegue esperar tranquilamente. Quando uma criança aos 6 anos consegue lidar com algumas frustrações, como perder algum jogo. Então, tudo isso é um crescimento emocional saudável, né? E esses dois crescimentos, eles são coligados, né? Então, uma criança que é emocionalmente segura, ela consegue aprender melhor, ela consegue se desenvolver melhor ali no crescimento cognitivo, né? Já uma criança que tem dificuldades emocionais pode impactar no aprendizado e no desenvolvimento dela. Tá? Então, entendendo um pouco esse crescimento cognitivo e emocional, a gente entende que o neurodesenvolvimento ele surgiu para que a gente compreenda o comportamento da criança. Então, compreenda os processos cerebrais que sustentam, né, esse comportamento, que ligam ali a biologia ao ambiente, a perspectiva, né? E quando que começa esse desenvolvimento dessa criança, né? Será que é depois que ela anda? Será que é depois que ela nasce? Será que é antes de nascer, né? Será que é antes de aprender a escrever? Será que é depois, né? Então, quando que começa esse, de fato, né, esse desenvolvimento, né? Então, começando ali do começo, né, existe um referencial, porque as pessoas se confundem muito com essas etapas ali do desenvolvimento, né? Então, ali tem um referencial que é o tempo, né? O tempo, mas não somente o tempo, né? Então, a passagem do tempo cronológico, ela é para todo mundo, né? Então, 3 meses, 2 meses, 6 meses, um ano, é para todo mundo, né? Mas o tempo da criança também é individual, né? Então, cada criança tem o seu tempo de aprendizagem, o seu tempo de desenvolvimento, né? Cada um de nós tem, né, esse tempo para se desenvolver individualmente. E quais são os princípios desse desenvolvimento infantil? Então, ali que se mudam, né? Que ocorrem essas mudanças ao longo da vida. Então, ali, a universalidade, que se refere a mudanças que ocorrem em todas as crianças, né? E envolve a maturação do organismo, tendo pouca influência da cultura. Então, aquilo que a gente falou, todas as crianças passam por mudanças, né? E a individualidade, que se refere a características específicas de cada criança, influenciadas de maneira muito forte pelo meio no qual ela está inserida. Então, isso tem a base no que cada uma é. Né? Então, todas as crianças passam por aquele tempo, mas cada uma vai se desenvolver no seu tempo. Né? Então, ali é necessário entender e respeitar os princípios do desenvolvimento para direcionar o trabalho e a estimulação que será proposto para cada criança. Né? Isso conta no desenvolvimento de cada uma delas. Tá? E pensando, né, em tudo isso, a Unicef ela fez ali um trabalho referente aos primeiros 1.000 dias de vida dessa criança, né, que corresponde ali, que respondem mais rapidamente às intervenções do que qualquer outra fase. Então é um momento único para se focar na atenção integral. Então, os 1.000 dias da criança, você sabe o que é? Então, ali é o período, né, que abrange desde a concepção até o segundo ano de vida dessa criança. Então, ali fala dos 270 dias de gestação, aí mais os 365 dias do primeiro ano de vida e os 365 do segundo ano de vida. Então, é um período ali onde a gente tem que ter mais atenção para aquela criança, né? Que são as fases ali que você vai entender, a gente vai falar um pouquinho mais para frente ali dos sinais de alerta, mas é nesse período que a gente tem que observar
cada criança, né? Cada uma delas. Então a Unicef fez esse trabalho, tá? Então, historicamente, né, foi um conceito que surgiu em 2008, que conta na publicação da revista The Lancet, sobre a desnutrição materna e infantil, apontando a necessidade de maior atenção por parte do setor da saúde para o período que compreende aos 270 dias de gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança, definidos com os primeiros 1.000 dias, né? Então, sendo que acabou depois de tudo isso, como eles viram que era muito importante esse período, acabou abrangendo para várias áreas da saúde, né? Ali, não só na parte nutricional, mas para várias áreas da saúde. Então, a importância, né, desse período, porque é uma janela de oportunidades ali, né? Então, além de que cada criança tem a sua individualidade, mas é nesse período que a gente consegue fazer estímulos para que essa criança tenha um desenvolvimento ainda melhor. E como é o neurodesenvolvimento e a primeira infância, né? Então é um processo muito dinâmico, né, de amadurecimento ali do cérebro, né? Então ocorre durante toda a vida, mas é na primeira infância que tem as maiores transformações. Então ela pode ser considerada uma fase de período crítico, né? Período sensível e uma janela de oportunidades, que é o que a gente falou ali, né? Que essa janela de oportunidades, ela se refere ao desenvolvimento inicial ali da criança. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter para ter esse desenvolvimento, para que a criança tenha esse desenvolvimento, né? Então, ali um período crítico. Por quê? Porque ali pode acontecer lesões, malformações, né? Então, é um período sensível, né? Onde você tem que saber como você tá lidando com essa situação, tá? Então, é por isso que a gente tem que sempre avaliar, né, cada período e cada criança. E por isso a importância nessa primeira infância a gente está tendo um pouco de conhecimento, né? Ter esse conhecimento para ajudar essas crianças, né? Então, o neurodesenvolvimento infantil, ele refere-se ao conjunto de processos neurobiológicos que sustentam o crescimento e a maturação do sistema nervoso central. Então, é a proliferação e a poda sináptica, né? Então, aonde começa ali as sinapses, né, as conexões cerebrais, onde tem o tempo onde tem a maior formação, é ali entre as 36 semanas de gestação até os 2 anos. Então, ela vai tendo um crescimento ali, né, entre os meses, até os 2 anos é onde tem a maior proliferação. Já entre os 4 e 6 anos é onde acontece a poda sináptica, né? Então, o que para vocês entenderem um pouquinho o que é tudo isso, né? Então, a sinapse é onde acontece ali entre os 0 e 2 anos, onde a criança, né, o recém-nascido e a criança, eles recebem vários estímulos, né? Várias influências do meio. Então, sons, imagens, movimentos, eles começam ali o reconhecimento dos familiares. Então, as conexões estão em formação, né? Está tendo muito estímulo, muitas formações, muitas sinapses se formando, né? Muitas conexões cerebrais se formando. Já entre os 2 anos e a puberdade, né, é onde acontece a poda sináptica. A poda sináptica é um processo normal do desenvolvimento ali, geralmente ele acontece principalmente na infância, entre a infância e a adolescência, e é aonde o cérebro ele elimina, né, as sinapses extras e torna o cérebro mais eficiente. Então, esses estímulos que a gente já, né, aprendeu, essas coisas, ele vai eliminando e vai só ficando o que realmente importa para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento cerebral. Tanto que as sinapses no início elas são mais fraquinhas, né? Porque são muitas conexões, é como se fossem mais fraquinhas, porque elas estão se formando. Já nesse período entre os 2 anos e a puberdade, elas começam um fortalecimento, porque ali começa a se fixar, né, o aprendizado.
E entre ali a puberdade e adulto, né, tem a nossa fase adulta, já tem esse fortalecimento, elas já estão fortalecidas, né? As nossas conexões cerebrais já estão fortalecidas. A plasticidade cerebral, ela acontece ao longo da nossa vida, né? Sempre nós estamos com a plasticidade. Por quê? Porque a gente sempre está aprendendo. Então, não, mesmo a gente já tendo essas conexões formadas, né, ao longo da vida, não quer dizer que a gente não consiga aprender nunca, nunca mais a gente vai aprender. Pelo contrário, o nosso cérebro está sempre aberto ao aprendizado e para criar novas conexões, né? Então, ali, quando a gente fala de plasticidade cerebral na fase da puberdade, né, na fase até a fase adulta, é porque em qualquer momento a gente pode aprender. Não é só na infância ali. Claro que as maiores conexões, a maior chance de aprendizado com maior rapidez, né, é nessa fase. Mas isso não quer dizer que na fase adulta a gente não possa aprender. Né? Muitas vezes as pessoas às vezes querem aprender novas habilidades, aprender a tocar violão, um novo idioma, já na fase adulta. Isso não quer dizer que ela não aprenda, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade, mas ela aprende, né? Tanto que a plasticidade cerebral, ela é a capacidade do cérebro se adaptar às mudanças, né? Então a gente está sempre mudando, as sinapses, as conexões estão vindo novamente, então isso se chama plasticidade cerebral. Existe um momento da vida em que o nosso cérebro funciona tão bem quanto um de um super-herói. É um período que vai do nascimento até os 6 anos. É o que chamamos de primeira infância. Nessa fase, a gente aprende muito e aprende rápido. Nosso cérebro está crescendo e os neurônios estão a todo vapor, construindo novas conexões para dar sentido ao mundo ao nosso redor. Os cientistas descobriram que nesse período o cérebro é moldado a partir das experiências que a gente tem e do ambiente que a gente cresce. Eles chamam isso de plasticidade. Assim, o cuidado, o afeto, a nutrição, as interações com os adultos, as brincadeiras e os estímulos certos na primeira infância podem ajudar o cérebro a desenvolver o seu potencial máximo. E isso a gente leva para a vida toda. Da mesma forma, fatores de risco como a violência, a desnutrição, a negligência e a falta de acesso à educação de qualidade têm um efeito inverso. É como a construção de uma casa. As coisas que a gente recebe antes dos 6 anos são as paredes que sustentam toda a nossa estrutura, por isso precisam ser fortes. É por isso que a primeira infância é tão importante. É o momento ideal para construir hoje o que seremos amanhã. Então, nós estamos encerrando o módulo 1 e relembrando com vocês o que nós trabalhamos nesse módulo, que foi a abordagem teórica e histórica da infância, conceito do neurodesenvolvimento infantil, principais fatores que influenciam o neurodesenvolvimento infantil, quando começa o desenvolvimento, neurodesenvolvimento e a primeira infância. Então, nós teremos alguns materiais de apoio que vão ajudar vocês, né, a complementar o que foi falado aqui com vocês, tá? Temos alguns materiais de apoio, tá bom? E qualquer dúvida, estamos disponíveis e quero agradecer pela participação de vocês. Até o próximo módulo.